Já de volta e neste bloco, vamos continuar falando da nossa saúde, viu? Olha só, gente, a carne é um alimento muito completo, todos sabemos, né? E há quem diga que os nutrientes são difíceis de serem repostos com outras fontes alimentares, principalmente os aminoácidos. A carne é uma fonte de proteína e a maior fonte de zinco, de 5 importantes vitaminas que o nosso corpo realmente precisa. Bom, e ela contribui também com minerais, né? Principal fonte de zinco, né? Principalmente ferro e também zinco. Agora, olha só. Nos últimos meses, principalmente, o preço da carne só aumenta, né, gente, aqui no Brasil. Você vai ao supermercado, ao açougue, e lá está uma plaquinha com um preço maior ainda, né? Bom, e esse aumento acaba sendo repassado para todos os nossos consumidores, nós estamos sentindo isso. E a perspectiva para 2020 não é das melhores, não, em relação ao preço da carne, viu? E diante deste cenário, muitos brasileiros começam a se perguntar: será que é possível manter uma alimentação equilibrada, balanceada, com tudo que o organismo precisa para ser saudável? Bom, com a alta no preço, né, de uma das principais fontes de proteínas animais consumidas no país, dá para ter o mínimo de equilíbrio? Será no prato de comida aí do brasileiro? É o que nós vamos saber agora em uma conversa com a Arine Costa, que é nutricionista comportamental. Arine, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela disponibilidade para falar conosco sobre esse assunto tão importante aí para a nossa saúde, alimentação, né, Arine? Pois é, então o preço da carne subindo cada vez mais, isso aí acaba ou não influenciando o comportamento do brasileiro, né? Que adora lá um arroz, feijão, uma salada, às vezes batata frita e um bife, principalmente, né, Arine? Sim, influencia porque a carne é o ingrediente mais caro do nosso prato, né? E aí acaba que a maioria diminui ou opta por opções de carne mais baratas. Pois é, Arine, e aí a pessoa quer substituir, fazer uma substituição da carne por um outro alimento. E aí vem essa preocupação, será que eu vou conseguir substituir também ali todos os nutrientes? Isso é possível? Super possível, né? Porque o que a gente precisa é de uma alimentação balanceada. E assim, eu não consigo ter todos os nutrientes, vitaminas, minerais, numa principal refeição, por exemplo, um almoço. Eu preciso dividir o consumo dos alimentos. À medida que eles forem sendo mais variados, eu consigo ingerir maior quantidade das vitaminas e dos minerais. É como se eu fizesse uma combinação ao longo de todo um dia, ao longo de uma semana, ao longo de uma vida inteira, né? Então, o equilíbrio faz parte de um caminho, assim, não é uma refeição só que vai salvar essa nossa alimentação que a gente deseja que seja saudável. É o dia todo, então. Exatamente. E dias que vão seguindo, assim, uma alimentação completa, né? Exatamente, porque às vezes eu quero focar na carne, mas não é só a carne que tem a proteína, tem os aminoácidos essenciais, né? O que são os aminoácidos essenciais? Pois é, conta pra gente, o que dá para substituir, então? Sim, eu posso começar ali do café da manhã escolhendo as opções proteicas, como leite, os derivados do leite, um ovo, o ovo também tem maior quantidade. As frutas e as verduras e os legumes possuem uma menor quantidade, mas também tem alguma quantidade. Então, se eu faço essa combinação, por exemplo, no café da manhã, um pão com leite, por exemplo, né? Eu associo um cereal com um leite, um derivado, alguma coisa que tenha carne, que são os leites, os ovos. Não tenho a opção da carne nesse momento, mas a gente pode colocar o ovo, né? Pessoa que não quer consumir nada de origem animal, ela tem a opção aí do tofu, que é as opções que tenham soja, por exemplo. Então, pois é, mas aí para começar, por exemplo, a pessoa que quer fazer essa substituição, é aconselhável que ela consulte um especialista, não é? Mas, assim, eu acho que vai facilitar a vida dela, né? É o mais adequado, né? Porque se ela é muito ruim quando a pessoa pega por conta própria e aí ela vai fazendo aquilo por conta própria e aí chega um momento que ela pode se encontrar perdida. E aí, na verdade, a procura que a gente mais tem, quando essas pessoas pegam essas informações aleatórias nas redes sociais ou na internet. É a principal fonte, né? Exatamente. E aí chega pra gente tudo perdido e aí a gente tem que desconstruir muita coisa que aí poderia evitar se já procurasse um profissional imediatamente. Pois é, e eu vejo muita gente que substitui e aí gera um excesso de carboidrato.
pães, bolos, muitas massas, isso é errado também, pode trazer problemas, né? Sim, porque tudo em excesso, na verdade, vai fazer algum mal, né? Então, para poder fazer associação com o carboidrato, por exemplo, que você está contando, eu posso associar ali com uma leguminosa, um feijão, uma soja, ervilha, lentilha, grão de bico. Tem muitas opções, né? Muitas opções. Inclusive aqui tem algumas que a gente colocou nessa telinha aí. A soja, que você disse. Semente de abóbora também. Sim, é importante falar que essas quantidades que tem aí é por 100 gramas de alimento. Então, às vezes é difícil eu consumir, por exemplo, 100 gramas de coentro, que tem ali 20 gramas. Mas ele pode fazer parte dos temperos da minha alimentação, né? E lá, o tofu, que é... o queijo vegetariano, por exemplo, tem 15,78. Eu não vou comer de uma vez, talvez 100 gramas, mas eu posso comer um pouco no café da manhã, um pouco no café da tarde. Dividir isso ao longo do dia, exatamente. As castanhas, principalmente, por causa do zinco, né? Aí a gente tem algumas castanhas que são mais baratas do que a outra. O amendoim é uma excelente opção também. Amendoim também, que vem sendo bastante usado ultimamente, né? Sim. As pessoas estão usando bastante. Então, dá para substituir sim, basta a pessoa ter conhecimento. Procurar um especialista para orientar nessa distribuição aí nas refeições no decorrer do dia. Exatamente. Agora, aí a gente fala dessa substituição, a gente pensa em pessoas adultas, né? Crianças, adolescentes, pessoas idosas também podem fazer essa substituição da carne por esses alimentos? Eles possuem maior necessidade, né? Mas também pode fazer. E aí aí sim, não dá para ser sozinho de jeito nenhum. O adulto não dá para ser sozinho, a criança e o idoso, impossível, né? Para eu poder oferecer a quantidade necessária. Em média, um adulto precisa de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Mas é muito importante que seja avaliada e a rotina desse indivíduo. Então tá, gente, é um especialista procurar o quanto antes. Agora, Aline, quais são as dificuldades no início da pessoa, quando ela começa a fazer a substituição, né, da carne por esses alimentos? Eu acho que é o hábito mesmo. Porque rotina, né? Rotina. Qualquer mudança de hábito, qualquer mudança de comportamento que a gente tem, ela precisa como se fosse de um treinamento, né? Então, uma dedicação maior e de se preparar, de planejar, eu acho que é muito importante. As pessoas se perdem muito porque elas não fazem um planejamento. Então, o primeiro passo seria esse planejamento para poder conseguir trazer isso para a rotina. Porque à medida que eu vou fazendo dia após dia, depois fica natural. Fica mais fácil. Fica mais fácil. A pessoa já vai ter conhecimento, uma ampla opção aí de outros alimentos também. Vai ter conhecimento sobre esses alimentos, né? Sim. E aí vira rotina também. Vira rotina. Agora, me conta uma coisa, aquelas pessoas que falam assim, eu vou aproveitar que o preço da carne está subindo e vou deixar de comer carne, vou parar, vou abandonar e tudo que vem de carne. Qual que é a dica? É ir de forma gradativa, é ir aos poucos para se conseguir isso? É o melhor. Sim, porque senão é como se o corpo assustasse com aquela informação. De repente eu tenho um consumo de um alimento, de repente eu tiro ele, vai fazer falta, né? E aí, à medida que eu vou tirando gradual, eu vou introduzindo esses novos alimentos que vão substituir. Então, não pode ser assim do dia para a noite, é um processo, né? Tem começo ali, tem o meio, para poder chegar onde deseja chegar. Se a pessoa come, por exemplo, carne 2 vezes ao dia no jantar, no almoço e no jantar, aí já pode diminuir para uma vez? Só pode no jantar, diminuir para uma vez. almoço. Um dado muito importante que a gente tem é que o nosso consumo de carne aqui no Ocidente, normalmente, ele é maior do que o desejado. Nós, brasileiros, principalmente, nós temos o costume de consumir além. Então, quando eu faço essa parceria com o nutricionista e eu consigo ver se eu estou consumindo em excesso, eu consigo adequar facilmente, sabe? O nosso problema atualmente é que a gente tem consumido muita carne. Então, se a gente além do necessário até, né? Além do necessário. Então, se a gente reduz, talvez não faça tanta falta, né? Porque se a gente for pensar, um indivíduo com 75 quilos, ele precisa de 75 gramas de proteína, né? E isso aí, por dia? Por dia. É muito fácil atingir isso ao longo do dia inteiro. Muito, Entendeu? Porque ainda mais pensando em 2 refeições aí durante o dia, almoço e jantar, né? Eu falo. Refeições principais acompanhada dos lanches, né? Só pra Ainda tem lanche, é verdade. Né? Porque a gente teve aquele quadro que mostrou aquelas opções, mas 100 gramas de uma carne, por exemplo, ele tem de 20 até 25 gramas de proteína, né? E aí a gente substitui. Olha ali a soja em 100 gramas, 37,5.
E aí, pensando em 70 gramas, em 2 principais refeições eu consigo fazer um bife de soja, por exemplo. Né? Então, eu já consigo atingir aí essa quantidade. Gostei. Bom, eu vou pedir para passar para a próxima imagem, porque quando a gente pensa em um almoço, a gente já pensa lá, igual eu disse no início, um arroz, batata frita, feijão, talvez o tomate e alface que o brasileiro adora ali, acho que já está comendo muita salada, né? E o bife. Agora, esse prato aí tá diferente, né? Tá diferente. Tá bem nutritivo? Podemos falar isso? Podemos falar, porque olha, para poder substituir a proteína que tem alto valor biológico, eu preciso associar, igual eu falei, a leguminosa com o cereal. Então, ali a gente tem um arroz, tem uma quinoa, tem a combinação ali das leguminosas, que é os feijões, as lentilhas, a ervilha, junto com os vegetais, principalmente os vegetais de cor verde escura, por possuírem maior quantidade de proteína e de alguns nutrientes também que a gente encontra na carne, né? Tá um excelente prato. Agora, eu vejo muita gente falar que tem dificuldade, às vezes, de mudar a alimentação, porque alguns ingredientes, alguns alimentos são caros. Tem alguma dica para isso? Tem, essa é verdade. Não é? Muita gente fala isso. Sim, mas quando a gente compara com a carne ainda é mais cara. Ainda mais agora, né? Que o preço está disparado. Exatamente. Eu vou procurar a opção que seja mais adequada com o meu perfil financeiro e cultural também. Por isso que a ajuda do profissional é boa, que o profissional ele tem conhecimento de uma variedade maior desses alimentos, né? Então, tem como fazer. Tá, então procurar o profissional antes de tudo, a gente já falou várias vezes aqui, mas é muito importante. Aline, tem uma pergunta para você, da Luciana Vieira, lá de Contagem. Ela quer saber se é possível deixar de comer carne durante a gravidez e a amamentação. Não aconselho. Então você quer parar de comer carne, não é nessa fase, não é nesse momento. Nesses momentos, né? Não, porque é um processo que está acontecendo de muita criação de novos tecidos, né? Tanto na mulher, tanto nesse bebê que está sendo formado. E as proteínas, elas são importantíssimas para a formação desses novos tecidos. Formação de hormônios, formação de enzimas digestivas. Então, neste momento, eu não aconselho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tá. Agora, as pessoas que mudam o hábito de vida e deixam de comer carne, assim, seja de forma gradativa ou não, é necessário fazer um acompanhamento mais de perto, exame de sangue, para ver como é que tá ali, se a nutrição tá ok, se tá tudo funcionando direitinho, ou não há essa necessidade? É importante, há necessidade, aí a gente faz parceria com o endócrino, né, para poder ver os níveis aí de hormônio, além das vitaminas e dos minerais, ou do nutrólogo também é importante, pode ter essa parceria para poder ver como que tá esse perfil bioquímico desse indivíduo, para a gente adequar a alimentação. E principalmente no início também, às vezes a pessoa não consegue adaptar com um determinado alimento, né? Tem uma dificuldade, faz substituição, então é bom sempre verificar como é que tá a saúde aí, né? Sim, sem dúvida. Aline, tem a pergunta do Paulo Vinícius lá de Betim. Um abraço, viu, Paulo? Olha só. Ele está dizendo que toda vez que pensa em diminuir o consumo de carne, já vem à mente uma alimentação sem sabor. Isso é verdade? Muita gente associa isso, né? Que às vezes verdura, frutas não são tão saborosos assim. Não é verdade, né? Não é verdade, mas é bem cultural, né? Porque a carne, por ser o ingrediente mais caro do nosso prato, ele acaba sendo super valorizado. Então tá bem assim, no que a pessoa acredita. Né? E aí ela acredita que a carne que é o principal ingrediente do prato dela, então vai perder o sabor. Mas para uma pessoa que não tem essa crença, não necessariamente, porque existem pratos super saborosos, sem nenhuma carne, sem nenhum ingrediente de origem animal, por exemplo. E aí vale também usar a criatividade na cozinha, né? Usar a criatividade, usar os temperos naturais que a gente tem, né? Dá para fazer pratos saborosos por aí sem a carne, sim. Tem muitas opções, né? Agora, Aline, o Luiz Augusto lá de Juatuba, um abraço para você, Luiz. Ele quer saber se pessoas que têm problemas com anemia pode deixar de comer carne. Pois é, outro assunto, é quem tem algum tipo de problema de saúde. E aí? E aí é bem mais individualizado. Tem que procurar um médico. É possível fazer. Nós temos vegetarianos com anemia e que fazem acompanhamento para poder corrigir. E a correção com suplementação. É possível, mas sozinho nunca.
Tá. Né? Eu preciso desse profissional, até saber pelo que vai substituir e o que vai ser suplementado. E aí, aquele acompanhamento que a gente disse, né? Tem que ser um acompanhamento contínuo também. Porque no caso de anemia já vira uma doença, né? E aí a suplementação ela precisa ser imediata, porque diminui as funções vitais do indivíduo. Por exemplo, a pessoa com anemia, ela fica mais fraca, ela não tem ânimo, a disposição é diferente, tá o tempo todo sonolenta, não tem força. Então, tem que ter um acompanhamento aí do médico, de um médico também que acompanha, né? Já ali o casamento dele e de um nutricionista. Exatamente, porque a gente faz a suplementação e corrige a alimentação. Uhum. Agora me fala uma coisa, a gente pode falar que é uma tendência agora, geralmente as pessoas, não só por causa do preço, mas a gente já vê há um tempo muitas pessoas falarem, se manifestarem que é um desejo de diminuir o consumo de carne. O que você vê aí para o futuro próximo? É isso mesmo? É isso mesmo. Pela informação que eu trouxe de que nós temos consumido muito mais do que a gente precisa, né? E a produção também. Acaba que a gente consome muito, a produção ela é em larga escala e aí a gente tem um déficit muito grande para o meio ambiente. Uhum. Né? Tem questões ambientais que têm que ser observadas aí. As questões ambientais. Então, tem mobilizado muitas pessoas nesse sentido, né? O que vai ser da gente se a gente continuar consumindo esse tanto de carne que estamos consumindo, né? Então, é uma preocupação mesmo com o futuro. E tem aumentado cada vez mais, porque nós temos tido mais pessoas conscientes, mais preocupadas com o meio ambiente. Fica a reflexão, então. É. Agora, você já falou do ovo pra gente no café da manhã, que às vezes é possível substituir, né? Mas a gente vê muitas pessoas também sobrecarregando ali, tirando a carne e focando só no ovo. E aí, o que isso pode dizer em termos de saúde, de nutrição para essa pessoa? Só o ovo ali, sozinho, ele é capaz de suprir essa necessidade da carne? Ele é capaz de suprir essa necessidade, porque o ovo é um alimento muito completo, né? E aí, cerca de 3 ovos, por exemplo, substitui 100 gramas de carne. Então, é possível, né? É claro que tudo em excesso vai trazer um prejuízo para a gente. Então, o que precisa é equilíbrio. E para eu ter também outras variedades. Porque senão, vou deixar de comer carne e vou comer só ovo. Não dá para ficar comendo ovo o dia só inteiro. Ovo no café da manhã, no almoço, no jantar. Porque, embora seja um alimento completo, ele não tem tudo que a gente precisa. Então, eu preciso consumir frutas, eu preciso consumir verduras, os legumes. Mas dá para substituir também. Dá também. Tá certo, então. Arine, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã. Adorei as dicas e volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Volto sim. Bom dia. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, teremos a reflexão do nosso arcebispo metropolitano e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. É já.